Muita gente me pergunta como é feita a consulta online. Nós vamos atender pacientes hoje do mundo inteiro, pacientes que não têm condições de vir inicialmente a Belém para ser atendidos comigo. Nessa consulta inicial, nós vamos colher toda a história clínica do paciente, saber as doenças pregressas, saber se já fez outras cirurgias, saber as principais queixas. Então, não gosta da mama, não gosta do abdômen, o que está incomodando. Posteriormente, nós vamos fazer um exame online e vamos também passar para esse paciente todos os exames necessários. O paciente também vai ter uma proposta orçamentária e ele pode fazer esses exames na sua cidade e já vir a Belém com esses exames todos prontos. Vai passar comigo novamente, mas presencial. Eu vou fazer o exame físico, passa com a nossa equipe de anestesistas, passa com a fisioterapeuta, ou seja, o paciente ganha muito tempo fazendo consulta online. Com isso, a gente já conseguiu operar pacientes de fora do Pará e até mesmo fora do Brasil, através desse primeiro contato pelas plataformas digitais. A consulta pré-operatória na cirurgia plástica é extremamente importante, porque é no momento da consulta que eu vou conversar com você e vou entender quais são as suas expectativas para a cirurgia. O que você pretende quando vai fazer a cirurgia plástica? Eu vou entender também quais são as tuas verdadeiras motivações, porque é muito comum no consultório a gente ouvir pacientes que vieram porque às vezes o marido quer que opere e ela nem quer fazer cirurgia. Eu vou entender também se você tem alguma patologia que possa impedir a tua anestesia, impedir a tua cirurgia. Se você toma alguma medicação, se tem alergias, como foram as suas cirurgias antes, nós vamos conversar sobre anestesia, nós vamos conversar sobre técnica cirúrgica e vamos alinhar expectativas de resultados, que para mim é a parte mais importante da consulta, porque nem tudo a gente consegue resolver com a cirurgia plástica. Muitas vezes eu vou precisar dizer para você emagrecer um pouco, ou fazer uma atividade física, ou até partir para um procedimento estético se você não puder operar. Então essa consulta, eu digo que é assim um ouro. É nessa consulta que a gente sente também a energia do paciente. É preciso ter empatia, é preciso ter conexão para que a cirurgia tenha um resultado fantástico, o resultado esperado. Essa conexão ela tem que partir de ambas as partes, tanto minha quanto cirurgiã, quanto de você como paciente. A ninfoplastia é a cirurgia para o embelezamento da região genital. Antigamente essa cirurgia era só a diminuição dos pequenos lábios. Hoje é muito mais do que isso. Hoje a gente pode reduzir os pequenos lábios, aumentar os grandes lábios, porque com o tempo, com a menopausa, essa área fica mais flácida. Nós podemos fazer a lipoaspiração do Monte de Vênus, que é aquele incômodo que fica ali quando vai colocar uma roupa de banho ou quando vai usar uma roupa de ginástica. Também é muito frequente hoje a associação de alguns procedimentos, por exemplo, o clareamento da região genital, o uso de bioestimuladores. Então hoje essa área do embelezamento genital é uma área que está sendo muito desenvolvida e a cirurgia plástica entra aí para corrigir essas pequenas deformidades que incomodam tanto a mulher. Falar de mastoplastia redutora para mim é uma grande satisfação, porque eu consigo enxergar naquela paciente que opera, que diminuiu a sua mama, muitos benefícios. A maioria delas volta depois de 30 dias, 60 dias, com um sorrisão largo no rosto, porque conseguiram realizar o sonho de diminuir aquele peso que está nas costas, de poder usar um sutiã sem ter que ficar escolhendo o sutiã adequado, conseguir usar um biquíni. E eu vejo muitas que deixaram de fazer antes a cirurgia pelo medo e que depois tomaram coragem e se sentiram mais fortes. E hoje são pacientes extremamente realizadas porque estão sem aquele peso grande e estão se sentindo mais bonitas e conseguem usar uma roupa mais decotada. Então é muito bom ser mulher, ser cirurgiã e poder ouvir esses relatos de vitória. Uma das coisas que a gente mais recebe no Instagram de perguntas é o que é a Lipo HD. A Lipo HD ou High Definition é uma lipo de alta definição. É uma técnica em que o cirurgião faz demarcações no abdômen, nos braços,
na perna, enxertando gordura no plano intramuscular ou devastando algumas regiões para que haja relevos maiores na musculatura. Essa lipo, muitas vezes, ela pode ser de média definição, quando marca levemente esse músculo, ou de alta definição, quando marca muito a musculatura, tipo aquele abdômen trincado que a gente vê muito na internet. O interessante falar é que a lipo HD não é para todo mundo, porque ela vai te deixar com uma definição muscular que às vezes não vai fazer harmonia com o resto do seu corpo. Então ela é muito bem indicada para pacientes que já malham, que já gostam de atividade física, que tem uma boa alimentação. Para aquele paciente meio gordinho que está no sobrepeso, talvez ela não seja a cirurgia ideal. E aí a gente vai precisar, lógico, avaliar caso a caso. Uma das dúvidas principais de quem vai fazer a plástica de abdômen é quanto tempo vai ter que andar curvada. E antigamente as pacientes andavam muito curvada mesmo, como se fosse uma vovozinha, durante às vezes 20 a 30 dias. E hoje isso mudou muito. Por conta da cinta, por conta de toda a fixação interna que a gente faz, as pacientes costumam andar levemente curvada em torno de 5 a 7 dias, o que melhora muito o conforto do pós-operatório. As técnicas mais novas, elas propõem uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida do que antigamente. E muitas mulheres têm um incômodo com a flacidez mamária. Aquela mulher que já amamentou ou que engordou e emagreceu e vai pôr um biquíni, vai pôr uma roupa, não se sente bem. Então hoje nós temos a mastopexia com prótese de silicone e recuperação rápida. Qual é a diferença? Você consegue voltar mais rápido ao trabalho, você consegue movimentar os braços, você consegue se alimentar, pentear o cabelo, tudo isso sem a ajuda de uma outra pessoa. Essa cirurgia é para aquela mulher que precisa voltar ao trabalho, que tem filho pequeno, que não dá mais para ficar um mês com o braço parado. Então, nós temos hoje disponível no nosso armamento a mastopexia com prótese e com recuperação rápida. Como é a cicatriz na prótese de recuperação rápida? Por conta da movimentação precoce dos braços e pelo início das atividades físicas serem mais rápidas do que nas técnicas anteriores, muitas pacientes perguntam como é que vai ficar essa cicatriz. Então, as cicatrizes que a gente utiliza é no sulco mamário, embaixo na mama, em torno de 3, 4 centímetros e meio. Usamos cola ao final da cirurgia e já existem estudos científicos comparando as pacientes que não movimentaram os braços e as que movimentaram os braços ao longo de um ano. Não houve nenhum prejuízo para aquelas que se movimentaram mais precocemente. Então é lógico que a cicatriz ela vai depender muito de cada paciente, porque existe o fator individual, mas a movimentação ou não dos braços não vai fazer nenhuma diferença no resultado final dessa cicatriz da prótese de recuperação rápida. Quais são as vantagens da prótese de recuperação rápida? A paciente que é submetida a essa cirurgia, ela consegue no mesmo dia elevar os braços acima de 90 graus, ela consegue pentear o cabelo, ela consegue tomar banho sozinha, consegue carregar pesos leves de até aproximadamente 15 quilos, consegue dirigir no dia seguinte e consegue voltar ao seu trabalho. Nesse mundo de hoje, em que a gente tem pressa para fazer as nossas coisas, que a gente não pode ficar muito tempo afastado, a prótese de recuperação rápida é ideal. Lembrando que nem todas as pacientes conseguem entrar nesse protocolo de recuperação rápida. É por isso que a avaliação individual é importante quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica. Uma das grandes questões no consultório que eu recebo é em relação a como vai ficar a cicatriz na cirurgia de redução mamária. Nós temos hoje várias técnicas descritas por cirurgiões brasileiros, cirurgiões americanos ou de outras nacionalidades, e então você tem uma infinidade de técnicas, mas a maioria delas descreve como a cicatriz resultante a cicatriz em T invertido, que é ao redor da areola, cicatriz vertical e cicatriz horizontal. É óbvio que ao longo do tempo as técnicas foram se aperfeiçoando e hoje nós procuramos fazer essas cicatrizes cada vez menores. E uma das inovações
foi a mastoplastia em L, que é quando você faz só a cicatriz ao redor da areola, a cicatriz vertical e apenas uma extensão para a lateral dessa cicatriz. Não é uma técnica tão nova, porém é uma técnica que está sendo muito divulgada agora por conta desse desejo das pacientes de terem cada vez mais a sua mama exposta, com decotes, com biquínis e a cicatriz não aparecer. Então isso é um grande armamento que nós temos hoje para beneficiar esses pacientes, para melhorar os resultados das nossas cirurgias.